de volta aqui para a gente comentar essa formação da roça. Os planos foram por água abaixo, tanto de um lado quanto do outro, viu? Isso aí é que eu chamo de carelada. Carelli foi lá, deu uma mexida e fez o jogo ser completamente imprevisível. Eu duvido para vocês que vocês estavam planejando uma roça aí, aonde vocês teriam a Flor no meio. A Flor potencial eliminada de quinta-feira, né? Vai depender, obviamente, de quem vai ganhar a prova do fazendeiro. Mas supondo aí que a Flor vença a prova do fazendeiro, vocês já pensaram que vai ter uma final antecipada aí entre o Zé Love e o Sasha disputando? Porque se for aí uma final antecipada, se a Flor vence a prova do fazendeiro e aí ela se torna a fazendeira, a roça final fica aí com o Love, o Sasha e o Gui. Aí provavelmente o Gui quem vaza. Agora, se ela pega, se o Sasha pega esse fazendeiro, muito provavelmente aí quem é que vai deixar a fazenda na quinta-feira é a própria Flor, né? Mas olha, vou te contar, ninguém planejava a Flor na fazenda. Mas aí o Sasha, depois que terminou a formação da roça, foi lá e estava conversando lá com o G4. Ele confirmou que ele não tinha a intenção de puxar a Flor para a roça. Ele só puxou a Flor para a roça por uma razão. Porque ela votou nele com aquela desculpa que ela deu de que ele deveria ouvir mais as pessoas. Segundo o que ele falou, ele ficou mais ressentido com isso e aí quis dar uma lição na Flor. Pois é, né? Parece que agora a Flor é uma potencial eliminada na quinta-feira por falar o que ela falou do Sasha, né? Aparentemente é isso que vai acontecer, mas aí vai depender muito de quem vai pegar a prova do fazendeiro, de quem é que vai vencer essa prova, e isso aí faz uma certa diferença pra gente, né? Então bora lá, vamos lá ver este episódio de caos, e tudo que eles planejaram deu tudo errado. Carelada é o nome disso, tá? Mas vamos lá, começando logo pelo poder do Lampião, né? Porque aí, quando mostra ali o poder do Lampião, mostra ali o Juninho, apreensivo com esse poder do Lampião. Hein, Juninho? Porra, Juninho, tu tava muito apreensivo com esse poder aí, que tu nem escondeu que esse poder tinha a ver com a baia, né? Olha só, né? Isso aí, todo mundo tranquilo ali, ele foi pegar os poderes. E aí, quando ele leu o poder branco, olha a cara que o Juninho fez quando ele leu o poder branco. Olha aí a cara que ele fez. Tanto que a Adriane Galisteu até falou, não dê dicas sobre o poder, não tenha reações sobre ele. Mas ele já tinha dado uma reação pra gente, né? A gente já sabia que era alguma coisa voltada ali pra baia. Tanto que ele falou, né? Eita, complicado. E aí ele leu e releu várias vezes até que ele deu o poder branco para o Sidney. E aí o poder branco entrou em ação. Troque todos os moradores da baia. Vanessa ficou felicíssima, né? Porque dessa vez ela escapou da roça. Mas quase, né, Vanessa? Quase. Tu só escapou da roça porque a Gisele estava com muito mais ranço do Yuri do que de você. Porque se ela tivesse com mais ranço de você do que do Yuri, você estaria na roça agora, viu? Olha, vou te contar, viu? O Yuri não ia perder a chance de ferrar com você. Você só foi, assim, só escapou da roça por causa ali da Gisele tá com muito mais ranço do Yuri. Só por isso, tá? Assim, mas ela não escondeu a cara de felicidade dela, né, gente? Olha aí a cara de alívio dela quando ela soube que ela não ia precisar mais ser puxada da baia, né? Ela ficou muito feliz com isso. Ela ficou felicíssima. E aí o Sidney escolheu para irem para a baia diretamente. O seu Albert, o Zé Love, a Flor e o Gui. Então, a nova baia foi formada ali por eles. E aí o Juninho meio que ficou aliviado, né? Que este peso não ficou na mão dele. Ele preferiu ficar com o peso mais fácil, né? Que era o de dizer
qual os dois moradores da baia iam estar disponíveis para voto. Então vamos lá ver, né, a indicação da Luana. Aí a Luana indicou logo o Zelov, né? O Zelov basicamente aí foi colocado na roça porque a Luana disse assim que ela é uma mulher de marcas, que ela tem cicatrizes espalhadas pelos braços, pelas pernas, que fizeram ela ser a mulher quem ela é hoje em dia, que ela sofreu muito bullying na escola, na faculdade, que ela já passou por relacionamento abusivo, que o ex-companheiro dela já levantou uma faca contra ela, e são coisas que causaram uma sequela muito grande nela, que tem como consequência ansiedade, pânico, depressão, e que um homem, e aí ela questionou, se é que dá para chamar isto de homem, fez isso aí reviver de novo, que é extremamente egocêntrica, e que a dor dele é a mais dolorosa da casa, segundo o que ele mesmo fala. Bom, né? A gente já sabe que aí era o Zelov, tava na cara que era o Zelov, ela não ia mudar de posição e não ia deixar de indicar o Zelov. Era o Zelov mesmo, né? Tá aí o Zelov indicado logo por ela e entrou em ação o plano... Antes de eu falar do plano, olha a resposta do Zelov para Luana. Disse aí o Zelov: já era esperado pela mestre das interpretações ruins. Não tiro uma palavra do que eu falei para ela na semana passada. Para mim, ela interpretou sim um papel naquela hora. Tanto que 20 minutos depois já estava pulando e tomando punições. Lindo o discurso dela. Também apoio esse discurso. Sob zombar de remédios, logo quando eu for dar o meu voto, eu falo. Aí a Adriane Galisteu aproveitou a deixa e disse logo para eles: vocês foram orientados pela produção do programa. Não lembro se foi exatamente nesse momento aí, tá, gente? Eu não vou lembrar, tá? Porque eles falaram desse remédio em duas ocasiões que eu lembro. Essa do Zé e a vez que a Gisele foi falar, tá? Eu não lembro qual das duas ela falou, mas ela disse que eles foram orientados pela produção do programa a não tocarem mais nesse assunto, então não era para falar mais sobre este assunto. Deu, acabou, já era. Era isso que ela queria dizer. Então foi isso que aconteceu. E aí o Juninho tinha lá como poder, o poder laranja, que ele preferiu pegar o mais fácil, né? Porque afinal ele não queria ficar com a pior das decisões na mão. Ele não queria pegar aquela bomba que era a indicação de 4 pessoas para a baia, né? Basicamente, escolha 2 peões da baia e eles estarão disponíveis para a votação cara a cara. Basicamente, ele escolheu ali o Gui e a Flor e só. Juninho respirou aliviado. Juninho, às vezes, assim, eu acho que você é um cara interessante, eu vou ser sincero, mas seria bom se você, em alguns momentos, cara, se você assumisse posições mais firmes. Seria interessante. Aliás, por falar em firmeza, eu também achei que a Galisteu não foi tão firme assim, né? Eu achei que a Galisteu poderia ter sido um pouquinho mais firme. Que a Galisteu poderia ter mexido e ter sido um pouquinho mais falado ali com muito mais intensidade para cima do pessoal ali na hora dos remédios. Ao invés de dizer que só a produção havia dito isso para eles, né? Eles deveriam ter falado isso, deveriam ter deixado isso aí bastante claro. Mas vamos lá, né, ver como as coisas aconteceram. A primeira pessoa a votar foi justamente a Vanessa. E aí, a Vanessa votou logo de cara no Yuri. Eles, assim, para não ser sinceros, né, eles já imaginavam que a Vanessa poderia, de alguma forma, ser a primeira a votar. Eles já meio que sabiam disso, né? Eles meio que já deixavam isso claro ali desde ontem. Inclusive, na hora que eles estavam discutindo ali as opções de voto, eles já imaginavam que ela fosse a primeira a votar. Então,
o Carelli fez a vontade deles. Ela foi a primeira a votar. E aí ela disse que ela ia votar no Yuri porque ele teve uma fala muito grave, que ele fez de tudo para desestabilizar alguém, para que este alguém fosse expulso ou desistisse do programa, do mesmo jeito que ele fez com o Zac e a Fernanda. Basicamente isso aí. O Yuri levou um votinho aí. Aí o Yuri respondeu e disse: a gente tá num jogo e só nessa última semana eu recebi ofensas, ofenderam a minha esposa e tocaram num assunto que eu estou em abstinência de drogas. E aí ele contou a história dele, que em 2017 ele realmente teve problemas com drogas, que foi um momento difícil na vida dele, que passou pela reabilitação, não sei o quê, e que hoje ele tem uma família, uma esposa maravilhosas, e que ele conseguiu se curar disso. E aí ele disse ali que passou por um momento complicado ali do Zelov falar isso, e os dois começaram uma pequena discussão ali dentro. E a Galisteu meio que poderia ter intervido e entrado ali, mas aí começou de novo. Você falou isso, você falou aquilo, você, não sei o que. Gente, a mesma coisa. Eles não saem do mesmo padrão. Ai, você fez isso, você falou isso, você disse aquilo outro e tal. É a mesma coisa. Tá chato, gente. Tá chatérrimo isso, tá? Tá chatérrimo. E aí eles começaram, aí o Zelov começou a gritar ali com eles. O Yuri disse que o Zelov é um cara agressivo e que ele já viu a história, que ele já viu na história dos reality shows. E aí o Zelov se defendeu, dizendo apenas que ele estava se defendendo e que os agressivos eram eles e tal. Gente, foi um horror isso aí. Um horror. Uma gritaria só, né? E aí ele pedia pra Galisteu pra ela pra falar e a Galisteu não deixava. E aí o Zelov era uma gritaria ali, o Zelov gritava e eles não conseguiam falar direito e tal. Gente, assim, eu vou ser sincero pra vocês, é tudo o mais do mesmo. Mas tá muito claro aí que eles nunca vão deixar de falar desse tema, mesmo que a produção já tenha entrado em ação, já tenha feito uma intervenção e tenha dito para eles: não falem deste tema. Eles não vão deixar de falar desse tema, porque eles sabem que esse é um tema que faz com que as pessoas se mobilizem, né, de uma certa forma. E aí foi o Gilson o segundo a votar. O Gilson votou no Gui e disse que era estratégia de jogo, nada contra o Gui. E aí o Gui disse que estava tudo bem, que ele recebia o voto do Gilson aí, e que ele já sabia que toda vez que o Gilson fosse votar nele, estava votando nele só por estratégia de jogo, então estava tudo bem aí, que não tinha mais problema nenhum para ele e tal, que já estava tudo certo. Então, basicamente foi isso aí. Aí a seguir foi ele que votou na Babi. Aí quando ele vota na Babi, ele disse que ela foi pro jogo e de certa medida que ela criou um personagem, que ela era uma mulher que não tinha muita consciência das falas dela e que ele sentiu que ela teve falas que foram um pouco maldosas e que ela sabia do que estava falando. E que o primeiro caso foi contra o Sasha e que todo mundo que estava com o Sasha passava a mão na cabeça de agressor. E aí, de novo, eles estavam falando dessa história. E aí ela se intrometeu no que ele estava falando. Aí depois, a Adriane Galisteu disse que ela ia falar, que ela ia responder. E aí um não deixava o outro falar. E é o tipo da coisa, eles não respeitam a regra mais básica que a Adriane Galisteu coloca para eles, né? Que era uma regra muito, mas muito básica. Que é o quê? Você tem que respeitar o seu colega. Você tem que respeitar o que o seu colega está falando ali. Você tem que respeitar o momento de fala dele. Mas o pessoal ali do grupão não respeitou muito essa regra do momento de fala, né? E aí fica difícil, porque quando você coloca tudo pinçado numa edição, como é feito, e eles nunca pensam nesse momento aí de pinçar as coisas na edição. Eles acabam saindo como os vilões, porque fica uma história aí mal contada. Exatamente porque ela não está ajudando muito e não está se ajudando.
E ela debochou, obviamente, do voto dele, né? Ela respondeu ali dizendo, gente, rapidinho aqui, deixa eu só abrir aqui o meu texto. Aí ela disse assim que no começo ele até foi um cara legal, que ela achava que ele era um cara bacana, mas que ele não tinha nada, que ele não fazia nada na casa, que ele só dormia e que ela não via ele fazer nada e que ali é um preciso ter o posicionamento, que é um jogo e que ela não vê o Gui se posicionando e que o Gui é muito incoerente e que ele tá envolvido em tudo que o Sacha tá envolvido e que todos passam a mão na cabeça dele e que ele vive dizendo que ela deve responder pelos amigos dela e que isso era uma incoerência no jogo dele e tal, porque ele tá cobrando uma coisa que ele também não pode fazer, que é responder pelos amigos dele e tal. Gente, foi isso aí, né? Toda uma gritaria aí do mesmo jeito. Mas de uma certa forma, assim, é o que eu falo pra vocês. Um dos grandes erros e problemas dessa condução dos votos é que a direção ela não atua nos momentos que ela tem que atuar, né? Ela deixa a coisa correr do jeito que tá correndo ali. Então tem horas que você realmente se perde e não entende o que tá acontecendo. Foi uma gritaria total ali. A seguir foi a Gisele. Aí a Gisele queria votar de novo no Sacha com base nos remédios, sobre a medicação. E aí ela disse ali, eu vou ler aqui o que eu escrevi sobre a Gisele. Disse a Gisele, aqui não existe nenhum coitadinho e nenhuma coitadinha. Aqui é um jogo de gente grande. Aqui nós temos que dar o maior apoio que o Brasil possa imaginar. E olha que eu já frequentei outros lugares e aqui é o reality show com mais amparo psicológico pra gente. Aqui não é lugar para se fazer de coitado e colocar todo mundo no mesmo balaio e jogar para frente. A gente precisa apontar as pessoas. Ah, as pessoas me xingam. Xingou quem? Gisele xingou quem? E aí ela continua. Disse a Gisele sobre os remédios. Eu não queria ter que falar sobre os remédios, não queria ter que contar aí sobre os remédios e tal. Mas quando entrou numa conta dos remédios, quando falou aí a conta dos remédios, a Adriane Galisteu de novo pediu para ela mudar de assunto. E aí o que foi que ela fez? Ela meteu a cartada do closet. Ela voltou no Sacha e disse, ele tem um closet extenso, cheio de grife. Um casaco preto que ele usa aqui custa de 15 a 20 mil reais, de uma marca europeia. Um sapato que ele usa aqui é 5 mil reais. Ele tem um apartamento em Ipanema. Se você quiser ter um apartamento de Ipanema, você sabe que é caro. Se quiser dar um apartamento para o pai, para os irmãos e para ele pode. Se ele quiser comprar 6 APs, ele compra no Meia e em outros bairros para conseguir se aposentar e aposentar a mãe dele. Esse cara é um playboy de Ipanema e não caiam no conto desse cara. Ela falou isso aí, gente. Eu tenho até um trecho do vídeo em que ela fala isso, tá? Ela, assim, jogou a cartada logo e ele falou, o que você tá falando, mulher? O que você tá falando? Comprei mesmo um apartamento ali, dei entrada no apartamento sim no ano passado, que eu vou pagar em 35 anos e tal. Dei entrada mesmo, e daí e tal. E aí o Zelov, né, já deu uma risada ali sobre essa história que a Gisele jogou ali pra ele. E aí o Sacha foi responder, né, pra ela. O Sacha respondeu assim, eu já te expliquei que 50% das minhas roupas foi um amigo que me emprestou. Você não sabe nada de mim. E aí o Sacha pediu até ajuda pra Galisteu para evitar interrupções, mas mesmo assim ninguém deixava ele falar. Aí a Galisteu, você está falando e a gente está te ouvindo. Mesmo assim ninguém deixou ele falar direito. E aí ele falou, nunca vi em um reality show uma pessoa ser tão perseguida, humilhada e xingada como eu estou sendo nesse programa. O Brasil está vendo, com certeza, a quantidade de agressões que eu estou sofrendo. Toda semana eles ficam revezando. Ano passado eu dei entrada no apartamento e estou endividado por 35 anos. Só para explicar para você isso,
E aí a Babi gritou ali, eu também fiz a mesma coisa, bate aqui. E aí eles começaram lá toda uma gritaria, o Fernando assim parece que estava aéreo nesse momento. E a Gisele ali, vendo, né, poxa, eu dei certo, agora foi certo o negócio. Acho que você passou a maior vergonha, Gisele. Eu vou mostrar um trecho da vergonha da Gisele, tá? Assim, é sério, sabe por que é uma vergonha, gente? Porque assim, isso aí você tá querendo desqualificar o cara, independente das posses que ele tem, ele não tá lá por causa das posses dele. Ele não tá lá por causa de dinheiro, ele não tá lá por causa disso. Ele tá lá porque ele foi convidado, exatamente como ela foi. Se o objetivo dele é ganhar dinheiro com isso, é outra história. Ela podia ter falado, o cara tem como objetivo ganhar dinheiro, não sei o quê, mas ele já tem uma boa vida lá fora e tal. Ela joga a cartada da roupa e ela joga a cartada ali do apartamento em Ipanema e é o tipo da coisa. Isso aí não diz muita coisa sobre exatamente o argumento que ela quer apontar sobre ele. Só diz assim, o cara tem um estilo de vida mais caro. Mas ele, como ele falou, sou um artista independente, ganho dinheiro de forma independente e tal. E de fato, ele tem algumas séries que vão ser lançadas aí com ele, algumas séries que a gente vai acompanhar aí na Netflix e outros streamings onde ele participou. Isso, obviamente, dá um certo dinheiro para ele, que se ele souber aplicar, ele consegue sim comprar um apartamento em Ipanema. Foi o que ele falou, inclusive. Você não sabe de nada, você não sabe que Ipanema não é tão caro assim e tal. E, gente, eu não posso falar sobre Ipanema. Eu não moro no Rio de Janeiro. Então, eu não sei qual é a realidade do Rio de Janeiro. Mas vamos ver a vergonha da Gisele? Um trecho dessa vergonha? Olha só. Vou apresentar a mãe dele. Mas, gente, esse cara aqui é um playboy de Ipanema, é o garoto de Ipanema. E não caiam no conto desse cara. Só as roupas que ele tem aqui, compram todas no meu guarda-roupa e ainda sobra pra comprar pra Flora. Então, comecem a reparar na postura dessa pessoa e... Gente, desculpa, Gisele, você passou uma vergonha, meu Deus. Que vergonha, mulher, que vergonha você passou aí. Sério, assim, foi uma vergonha, Gisele, que vergonha, meu Deus. Vergonhão você passou, Gisele. Muita vergonha, sério. Dá muita vergonha de ver você assim, com esse discurso todo. Dá muita vergonha de ver você nesse discurso todo, que é ridículo, é um discurso absolutamente ridículo. Você não precisava cair em cima disso, né? Olha, vou ser sincero, não foi legal isso aí. Foi horrível o que você falou, né? Enfim, ela falhou, foi um fail muito grande para ela. Achei que a Gisele não precisava mesmo ter entrado nessa pauta e que isso acabou com ela mesma. Ainda mais dela dizendo aí essa história, né, do apartamento dele. Então, né, gente, eu acho que pra Gisele o negócio já deu ruim, né? Eu acho que o negócio pra ela vai só piorar a partir de agora, né? Eu acho que o negócio aí pra Gisele só tende a piorar quando entrar mais lá na frente, né? Eu acho que é isso que vai acontecer com a moça, né? Mas vamos avançar um pouquinho mais essa história, porque isso deu uma gritaria muito grande ali. Tanto que a Galisteu foi pro intervalo comercial e a briga continuava. Teve um momento da briga ali que o negócio foi tão grande que foi ele, a Gisele, aí depois o Fernando. E aí o Fernando começou a gritar ali. Aí o Fernando disse, não fala comigo desse jeito, não fala comigo desse tom, não sei o quê. Gente, foi uma gritaria. Aí a Flora debochou. Minha casa, minha vida, tá aí, gente. Olha só o que ele conseguiu. E aí o Sacha começou a dizer, você é muito suja, você não sabe nada da minha vida. Aí o Fernando começou a se meter. Olha as coisas que você fica falando aí. Você é um homem hétero e branco, esse não é o seu local de fala. Não fala da causa que não é o seu local de fala, aprende. E aí a Babi também entra e diz, eu também tenho dívida, sou mãe solo. E aí foi toda uma gritaria que o Fernando gritou assim, desde a primeira semana. Ele disse assim antes, quer tratamento bom? Pede para os seus empregados. O cara imita a minha voz e quer que eu trate ele bem. E aí começou toda uma
todo o negócio ali. E aí o Fernando começou a gritar. Desde a primeira semana você tenta quebrar meu psicológico. Você falou de todo mundo que me achava uma cobra. Você foi escroto pra caralho comigo e quer que eu te trate bem? Você é um bosta, um filho da puta. E quer que eu te trate bem? Se liga, eu vou te tratar bem por quê? Qual motivo você me deu pra eu te tratar bem, te respeitar? Gente que nem você não merece respeito. Eu respeito quem merece respeito. Você é um lixo, independente de qualquer um. Pode ver que o único que eu humilho aqui é você. E aí o Sasha depois falou pra ele, confessou que humilha, né? E aí o Fernando disse, porque você é um lixo, você tentou me humilhar, aqui você ficou falando que eu poderia ser cancelado lá fora. Nunca confiei em você. Acho você um cara baixo, sujo, manipulador, sociopata. Quero que você se foda. Disse o Fernando no meio de tudo isso, né? E aí o Zelov, no meio disso tudo, disse assim, eu só quero saber por que ele pode falar de droga, de abstinência e eu não posso falar da minha dor. Eu vou meter o pau, quero nem saber. Porque, afinal, a produção havia proibido ele de falar sobre medicações. Gente, foi um quebra-pau no intervalo. O negócio foi um quebra-pau ali, que foi uma gritaria tão grande que, assim, é mais do mesmo, a repetição do mesmo. O mais significativo foi o Fernando gritando com o Sasha, que foi isso aí que eu acabei de reproduzir para vocês. A seguir foi o Sidney, né? Aí o Sidney votou no Sasha. E aí ele disse que o Sasha é um cara de pau, que, como a Gisele falou, não existe nenhuma vítima lá. Se existe, essa vítima é ele mesmo. Disse o Sidney, acho incoerente ele falar que 11 pessoas falam coisas sobre ele, apontam dores que ele está causando neles. Isso não vem do nada. Em momento algum ele assume nada do que ele faz aqui. É sempre a vítima e as ações brotam do nada. Disse aí o Sidney sobre o Sasha. E aí o Sasha, obviamente, respondeu, né? Disse o Sasha, acho que o Brasil tá vendo todas as humilhações e xingamentos que eu tô passando aqui. O que eu quero dizer é que eu só estou conseguindo aguentar tudo que eu tô aguentando com muita firmeza porque eu passei os primeiros 18 anos da minha vida sofrendo tortura física e psicológica. Tinha uma pessoa que me batia e eu não podia falar, senão eu apanhava muito mais. Foi forte, inclusive, o que o Sasha falou, né? Bastante forte. Muito forte, diria eu, né? E aí a Gisele começou a dizer, se você compra P em Ipanema é porque tem dinheiro, pobre você não é. E aí ela disse que o Sasha deveria ter comprado um apartamento mais econômico e outras áreas do Rio de Janeiro para ele ter dinheiro ali. Aí o Sasha ficou pé da vida com tudo que o Fernando tinha causado nele no intervalo comercial. Votou no Fernando, dizendo que o Fernando esvaziava pautas contra ele, que o Fernando estava humilhando ele há bastante tempo. Votou aí no Fernando. E aí, obviamente, o Fernando já ficou ali pé da vida na hora de responder esse voto, né? Aí o Fernando respondeu, o voto dele pra mim é indiferente. Na primeira semana do jogo, ele tentou virar a casa contra mim, falando que eu era falso e cobra, tentou quebrar o meu psicológico, uma coisa de pessoa manipuladora. Ele tem um jogo baixo, um jogo sujo. Desde o primeiro dia, nunca fui com a cara dele. Sempre senti uma energia baixa e negativa. Todo mundo que ele chega perto parece que tem uma energia drenada. Porra, Sasha, que coisa o Fernando te fez dizer, você parecer, né? Que você é um cara que drena energia de todo mundo ali, né? Daí foi a vez da Babi. Aí a Babi votou no Sasha, porque ela acredita tanto no Brasil que o Brasil não vai cair neste papinho de vitimista dele. Disse ela, você mente, você é agressor sim, você gritou com a Flora e você só grita com mulher. Você diz que tem tanta fé e fica chamando de Lúcifer. Quando a gente tem fé, a gente oferece o que a gente tem de melhor no coração. E você tá longe disso. Nunca conheci um ser humano igual a você.
Você não é vítima. Está longe disso. Todos nós sabemos, mas você não é. Se você recebe xingamentos, é porque você plantou e você merece, disse aí a Babi. E aí o Sasha basicamente ali responder, né? Até porque a Adriane Galisteu disse que o Sasha tava passando muitas coisas ali e falando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa sempre, né? As mesmíssimas coisas. Então era meio que não fazia diferença ele responder os votos. E aí foi a vez da Flora votar. E aí quando a Flora votou, ela disse assim: o Sasha é um cara que tá com um discurso de que todo mundo aqui esvazia a pauta. Eu tenho lugar de fala em muitas pautas e eu não estou aqui para esvaziar nada. Desde os primeiros dias de programa, ele escolhe uma mulher por semana para agredir. E aí o Sasha olha assim para ela e pergunta: eu te agredi onde, Flora? Onde foi que eu te agredi? E aí depois ele faz essa pose que para mim eu achei assim representativa do momento, do quanto já tá chato esse discurso que a Flora vem fazendo. Aliás, não é só a Flora que vem fazendo esse discurso, tá? Esse discurso vem sendo feito aí por praticamente todas as mulheres que querem lacrar dentro do programa. E eu acho que é por isso que elas não se deram conta que elas estão sendo eliminadas. É por causa desse discurso, tá? Discurso chato esse. Porque elas querem colocar ali como se o Sasha fosse um abusador completo. E aí depois a Flora mesma corrigiu: não, você não me agrediu, você me oprimiu. Se fosse agressão, você teria sido expulso. Você gritou comigo, ele cresceu pra cima de mim e, não satisfeito, ele saiu do lugar de fala dele e ficou gritando comigo. Um cara gritando com uma mulher preta na televisão brasileira. E eu falei assim: cala a boca, Flora, cala a boca, tu tá militando tão errado. E aí depois ela pediu pra Luana: ele não gritou comigo, ele não gritou comigo. E aí a Luana ficou com esta cara de assustada. Pra não se sair mal com o Sasha, né? Obviamente ela disse: não, ele não gritou com você. Ele gritou com outras pessoas, dentre as quais você estava no meio. E aí a Flora respondeu, né? Então ele gritou comigo também. Então ele fez isso do mesmo jeito. Acabou. E aí o Sasha basicamente assim não quis responder o voto dela. Basicamente já foi direto ali pro Zelov, né? Porque era a vez dele de responder, ao mesmo tempo era a vez dele de votar. E aí junta uma coisa com a outra, né? Então fica meio confuso aí o que ele tinha para dizer. Mas na hora que ele foi responder o voto, ele pegou um monte de coisas do Zelov. E a Adriane Galisteu assim falou: Sasha, sem colocar outros, quero que você comente o voto da Flora, sem comentar outros. E aí o Sasha começava a falar ali que o negócio era do Zelov isso, Zelov aquilo, porque Zelov aquilo outro, porque Zelov aquela outra coisa, aquilo tal. Enfim, gente, o negócio já estava complicadíssimo ali pro Zelov, o negócio já estava meio chato. Então, vamos ser sinceros, né? A Adriane Galisteu hoje deixou bastante claro ali pro Sasha: Sasha, você não consegue resumir as ideias que você tem. Você simplesmente não consegue fazer a coisa andar, cara. E de fato, Sasha, você não consegue fazer nada andar. É chato às vezes ter que te ouvir, porque você repete a mesma coisa. Eu entendo que isso seja uma técnica, tá, de reality show, porque você não é o único que tá fazendo isso. O Arthur Aguiar fazia isso, o Davi fazia isso, a Juliette fazia isso. Qualquer pessoa que está no foco de ataques como você está, procura usar isso como uma técnica. Por quê? Isso aí te ajuda a se manter no foco. Mas, cara, é chato toda vez que você tem que responder um voto, você tem que dizer: porque o Zelov isso, o Zelov aquilo. Quando a Adriane Galisteu fala, você fale dos votos ali da pessoa, o voto que a pessoa te deu, e fale só da pessoa. Não fale do Zé,
por exemplo, que foi o que aconteceu aí. Foi isso que a Galisteu quis dizer para ele. Fale só do Zé, tá? Fale só, aliás, sobre a Flora. E aí, o Sacha disse que no meio da discussão estavam dizendo que ele não tinha família, que ele virou e falou não sei o que pro Zé Love. E aí a Adriane Galisteu falou, mas o que isso tem a ver com a Flora? E aí o Sacha explicou a treta de domingo, que ele tava lá no meio misturado com o Zé Love e tal. E aí o Zé Love começou a gritar com ele, dizendo que ele não tinha família. E aí ele começou a falar alto com o Zé Love. E aí depois ela se meteu no meio. E aí ficou uma coisa toda ali, aquela confusão toda aí. Aí foi quando ela disse que ele não gritou com ela, quando na verdade ele de fato não gritou. Mas o VAR mostra que ele alterou o tom de voz sim com ela, tá? Gritou, ele não gritou, mas aí ele estava com o tom de voz alterado. Seja lá como for, vai depender aí de como é que o público vai interpretar, como o Sacha vai se sair dessa situação ali. Só sei assim, que de alguma forma ou de outra, eles não se seguraram, né? Vocês viram que foi todo mundo pra cima do Sacha. Todo mundo caiu em cima do Sacha de uma vez, né? Todo mundo ficou ali. E aí foi a vez ali do próprio Sacha votar. E aí quando o Sacha vai votar, já entra... E aí na hora de falar, já entra o Yuri para defender. Gente do céu, é uma coisa que eles próprios não definem. É uma coisa complicadíssima ali, que eles mesmos não definem, tá? Voltar aqui algumas imagens, tá? Porque foi a vez do Sacha de votar. E aí o Sacha vota no Zé Love. Disse aí o Sacha: eu tenho certeza que vocês vão reprisar tudo nesse momento. No meio da minha discussão, inclusive, o Zé Love começou a agredir o Albert. O Zé falou, e você não tem família, isso porque eu não sou casado. E aí o Zé, eu dei exemplo porque ele fica falando de mim toda hora. Eu falei mesmo, eu assumo o que eu falo aqui dentro. Eu não sou que nem o Yuri, que eu chamo de corno e não assume. E aí pronto, gente, a gritaria ali, o Yuri dizendo que ele não chamou o Zé Love de corno, aí o Zé Love dizendo que ele chamou ele de corno. Aí a Babi entra no meio para debochar da situação. E aí a coisa vai perdendo o controle, cada vez mais assim o negócio vai piorando mais e mais. Mas ainda assim vamos voltar aqui para a imagem do Sacha, que foi a vez dele de votar, né? E aí o Sacha voltou ali e ele acabou votando, aliás, não foi ele que votou, desculpa, foi o Yuri, tá? Só para não perder a ordem aqui das votações, desculpa, foi o Yuri. Aí o Yuri votou na Babi. Gente, desculpa, é porque eu tô falando com vocês, mas ao mesmo tempo eu tô com a televisão ligada, acompanhando a apuração ali da eleição americana e tipo, tem informação que vai e vem, eu acabo me perdendo um pouquinho, tá? Mas foi o Yuri o próximo a votar. O Sacha já tinha votado no Fernando, é verdade. E aí o Yuri votou na Babi e disse ali que a primeira opção dele de voto nem era ela, era o Albert. Mas que ela é uma pessoa extremamente mentirosa, que ela já quis diminuir o trabalho dele lá dentro, que já quis diminuir o trabalho dele de dançarino, e que igual o Zé, ele só fica falando rebola, rebola. E aí ela debochou da cara dele, né? Debochou pra caramba. E aí ela falou, eu também já fui go-go girl, cara. Também já fiz as mesmas coisas que você. Também já dancei na noite igual a você. Também já fiz as mesmas coisas que você. Então não vem falar que eu também não sei fazer as coisas e tal. Foi uma coisa nesse sentido que ela fez, tá? Mas enfim, ela votou nele, ele votou nela e disse que o voto dele era indiferente também. A seguir foi o próprio Zé Love que votou. Disse o Zé Love: eu tenho 37 anos e nunca tive um histórico de agredir uma mulher. Pode vasculhar a minha vida. Tem mulheres que ficam aqui comigo no dia a dia e tenho certeza que não é o pensamento delas, pois elas sabem do meu coração e sabem quem eu sou. Eu sei que esse assunto não é para ser comentado. E aí a Galisteu até falou, se for para comentar sobre remédio e doença,
E aí ele disse que ia falar, mas depois a Galisteu pediu para ele não falar sobre remédio e doença, pediu para ele não falar e entrar nesses temas, basicamente. Disse ele aí, a minha dor, como é que fica? Ninguém aqui, todo mundo tá me chamando de dopado, de sedado, mas eu não posso falar da minha dor e os outros podem falar. E aí a Galisteu diz, mas você não é o único, Zé, mude de assunto, por favor. E aí o Zé Love começa a dizer assim, que esse é um assunto que deveria ser falado sim, porque ele sofre disso há tantos anos, e se ele toma remédio, é porque ele toma remédio controlado, que ele toma assim, e que ele não tá nem aí para quem quiser multar ou falar o que quiser dele, que ele não toma 7 remédios para estar em manicômio não, ele toma porque ele precisa. E aí a Luana começa a gritar ali, não pode levantar pauta, não pode fazer isso, você quis me diminuir, você menosprezou a minha crise, você é um hipócrita, eu não vou deixar falar também, não porque você não deixa. Aí a Galisteu, eu preciso do seu voto. E aí o Love, mas ele pode falar umas 10 vezes, eu vou falar da minha dor e não posso. E aí ele desafiou mesmo a produção ali, desafiou a Galisteu. E no fim das contas, gente, o negócio ali foi... Ele foi obrigado a dizer que ele não podia falar da dor dele, então ele não ia falar. Disse aí a Galisteu, eu quero ouvir da sua boca um nome. E aí a Galisteu falou, mas eu não posso falar, é o Sacha em quem eu vou votar. E aí a Galisteu, você tá falando há um tempão e a gente tá te ouvindo. E aí o Love fala, mas eu não falei quase, estão me interrompendo toda hora. E aí a Galisteu diz assim pra ele, pode ter certeza que todo mundo aqui te ouviu. Se você quiser concluir alguma coisa... E aí ele falou assim, não quero nada, obrigado. E assim o Love votou no Sacha, quando na verdade ele queria votar em outra pessoa, né? Nem adianta fazer nenhum tipo de planejamento que no fim das contas a coisa acaba não funcionando, né? E aí... Quem foi a próxima a votar foi a Babi. Aí a Babi votou nele, no Yuri. Acho que foi no Yuri, né? Acho que foi no Yuri, gente. Só confirmando aqui o voto da moça, tá? Porque eu tô no meio dessas confusões e faz coberturas ao mesmo tempo, tá? E é uma coisa. Ela votou no Sacha, tá? Ela votou no Sacha de novo. Embora ela quisesse votar no Yuri, né? Embora ela quisesse ir pra cima do Yuri. Mesmo assim, ela foi naquela mesma história. Porque eu já fui dançarino, já fiz isso tudo, a mesma coisa que você fez. Já comprei apartamento, também tô endividada. A mesma história, né, gente? A gente pode dar uma pulada na moça, né? Porque tá chato aí esse coisa dela. Tá chatérrimo essa discussão aí deles. Tá chatérrimo. E aí ela fala do Sacha, que o Sacha é aquele cara mentiroso. Ela fala um monte de coisa do Sacha, tudo repetição. Que aí depois ela grita em cima do ouvido do Yuri. Olha só aí esse momento. Eu tenho em vídeo, tá, gente? Coisas que eu não consigo falar pra vocês assim de cara. Que eu não lembro, assim. Eu tenho eles em algum momento do vídeo, tá? É porque quando a gente trabalha com um monte de coisas ao mesmo tempo, é meio difícil a gente dar conta de tudo. Então bora pra esse momento aí no vídeo dela gritando no ouvido do Yuri, quando na verdade ela tava votando no Sacha. Os gansos se defendem, chato! Olha isso, gente. Zé Love, boa noite. Boa noite, Gui. Então, assim, foi uma coisa de gritaria muito grande ali. Uma coisa ali que... Ai, gente, foi... Acho que essa foi uma das piores roças que eu já vi nesse programa aqui. Uma das piores roças. Porque teve gritaria pra tudo quanto é lado. Teve ali confusão pra tudo quanto é lado. E aí teve o Zé Love ali performando e tal. E o pessoal no intervalo gritando. E aí o Gui se metendo no meio ali da confusão dele. Gente, foi uma coisa esta roça aí. E isso tudo aí enquanto o programa tava rolando, né? Enquanto o programa tava no ar ainda. Não tava nem no intervalo comercial. Mas o negócio tava rolando ali.
Aí, no fim das contas, ali, o que foi que aconteceu? Foi o Fernando que ele votou no Gui, se eu não me engano. Deixa eu voltar aqui a imagem. O Fernando votou no Gui. Rapidinho aqui. Não, aqui é o Zé Love ainda. E aí o Fernando votou no Gui. Disse ali que o voto dele foi definido na dinâmica do Faro. E que, como ele diz que não suporta a presença dele lá dentro, ele quer dar uma chance pro Gui resolver alguma coisa na terapia. E que ele também, como um jogo de xadrez, quer tirar o Gui da zona de conforto do Sacha, eliminando um dos empregados dele. E aí o Gui respondeu ali pro Fernando: Fernando, primeiro, não é você quem elimina, é o público que elimina. Então abaixa sua bola. Segundo, eu falei sim que ele é insuportável. Ele faz esse papel na dinâmica. Só sabe gritar, só sabe oprimir a gente. Eu acho que você quer roubar o lugar da Adri, mas a Adri é elegante, diferente de você. E aí o Fernando disse: o Brasil decide e eu já fiquei em 2 roças, beijo. E aí o Gui, ele tava tão negócio que você tá vendo aí na tela que ele deixou um rastro ali ele cuspiu tanto quando ele tava falando, né, que deixou um rastro aí de cuspe quando ele tava falando no meio das coisas dele, né, no meio aí das falas dele. Gente, foi uma gritaria enorme ali e tal. E aí, depois disso tudo, foi a vez do Albert. E aí o Albert, o Juninho votou no Gui, tá, também, não interessa, porque é aquela história toda, o Juninho votou no Gui, toda vez que eu sei que o Juninho tá votando em mim, tá, eu já falei pra vocês, não interessa muito aqui, a gente pode pular. Vamos pra Flor, que foi interessantíssimo o voto da Flor no Sacha. A Flor disse que ela gostava muito do Sacha, que admirava muito o Sacha como diretor, como ator, como profissional, mas que estava votando nele porque ele estava dando espaço para as pessoas que ficavam falando e fazendo ele agir da maneira que ele age, e que ela já tinha dado um conselho para ele se afastar disso, para ele se afastar desse jeito e tal. Então ela estava votando nele como forma dele ficar alerta sobre isso. E aí o Sacha meio que não entendeu, né, por que a Flor votou nele. Ficou tipo assim: você tá votando em mim, mas ao mesmo tempo tu diz que gosta de mim. Que tipo de voto é esse que você tá dando em mim, né? Que tipo de voto é esse que você tá caindo em cima de mim, né? Pra dizer que esse voto é pra alguma coisa. Vou ser sincero com vocês sobre a Flor, né? Eu achei que a Flor sabonetou demais aí. Foi um voto que não fez a menor diferença. E a gente já sabia mesmo que o Sacha ia pra roça, então o voto dela não fez muita diferença ali. E aí o Zé Love entrou no meio, aquela briga dos dois de novo. E aí o Sacha, tão vendo só, tão me humilhando. Gente, é a mesma coisa. Gente, tá muito chato. Agora eu queria entender o que foi que o Gui e a Flor disseram nesse momento aí. Eu juro pra vocês que eu não entendi, tá? Eu botei a televisão com o som mais alto, mas eu não entendi o que eles disseram aí quando ele se virou e falou alguma coisa pra Flor. Sei aí que o Sacha tava chateado com a Flor e foi por este voto dela nele que ele votou nela e puxou ela lá da baia. E aí, depois disso, foi a vez do Albert, né? Seu Albert votou ali, tá? E, gente, algumas imagens estão fora de sincronia aqui, só para deixar claro aqui algumas coisas, tá? Um pouquinho fora de sincronia. Achamos o seu Albert aí. Aí o seu Albert votou no Yuri. Disse aí o seu Albert. E que de novo começou mais uma briga aí, né? Começou mais uma briga entre ele, o Zé Love e o resto do pessoal. De novo, né? E depois eles não sabem porque o protagonismo tá nas mãos do Sacha e do Zé Love. Vocês acabam falando dele o tempo todo. Mas vamos lá. Disse o seu Alberto: vocês estão vendo que eu venho aturando e escutando há 50 dias. Eu subi do paiol e a casa continua assim, sem novidade alguma.
Não consigo colocar estratégia para funcionar porque o jogo está em função de duas pessoas em um embate. A gente ouve as mesmas coisas todos os dias. É maçante. Nesse ponto aí o seu Alberto tem razão. A minha estratégia era apontar os problemas da casa, mas agora eu vou apontar os problemas dos embates próprios. Muita gente se escondeu e continua se escondendo, e eu não vim aqui para perder tempo ou esquentar colchão. Mas é o que você está fazendo, né, seu Albert? Foi exatamente isso que você fez, inclusive, todo esse tempo, esses 50 dias que você está reclamando. E aí ele votou no Yuri. E aí o Yuri disse assim para ele: o Albert me cansa, sabe? Se não tá gostando, bate o sino e vai embora. Já fez um papelão e já ficou de cueca aqui. E aí o Albert disse: se eu quiser ficar de cueca eu fico, a casa não é sua. E aí começaram a gritar ali um com o outro de novo. Começou ali a baixaria de sempre, né? E aí o Albert responde ali, o Yuri, aliás, fala do Albert. Ele fala tanto de hipocrisia, que ele quer tanto ter voz, mas na última dinâmica do Zelov, ele... Deixa eu só botar aqui essa imagem do Yuri aqui, no dos últimos momentos dele aí. Ele me mandou para aquele lugar e ele não fez nada e falou manso com o Zelov. A gente, seja lá como for, né? Eu também juro para vocês que eu não entendi toda essa história aí. Mas enfim, vocês viram o placar aí, né? Sasha pegou 6 votos e o Gui pegou 3, Babi pegou 2 e Yuri pegou 2 e o Fernando pegou 1. Olha, eu vou ser sincero pra vocês, né? Não adianta combinar voto que não rola muito mesmo com esse elenco aí. Eles não rendem combinação de voto, eles não rendem nada. Absolutamente nada. A Babi continuou debochando dele e tal. Mas com 6 votos aí, o Sasha foi direto pra roça. E aí, quando o Sasha chega lá na roça, quando o Sasha sobe ali na roça, foi lá e puxou a Flor. Exatamente porque a Flor tinha votado nele. Exatamente porque a Flor tinha dito e ele não entendeu por que a Flor votou nele. E aí, de novo, mais uma briga. Você não falou isso, você não fez aquilo e tal. Gente, é a mesma repetição, é coisa chata isso. E aí a Flor disse assim pro Love: eu nunca vou dizer que eu sou ingrata com você, porque eu só fui fazendeira porque você me ajudou, porque você não me vetou não sei o que da prova, você me ajudou não sei o que. Foi só por isso que eu fui fazendeira, eu nunca sou ingrata com você e tal. Porque o Zelov ficou bastante chateado com a Flor, né? E aí começou o Resta 1. Flor foi direto no seu Albert. E aí o seu Albert salvou logo... vamos lá, né? Se eu lembro qual foi a sequência aí de votação. Mas antes de eu falar dessa sequência, deixa eu ver aqui. Eu escrevi o que a Flor falou, tá? Deixa eu só ver aqui o que foi que a Flor falou pro Zelov nesse momento aí da discussão e da gritaria que estava rolando. Zé, eu fui fazendeira porque você me salvou. E eu sou grata e eu nunca vou deixar de ser grata pelo que você fez por mim. A gente tem que ser grato e não podia esquecer. E aí o Sasha disse: mas a gente também tem que ser justo, Flor. E aí o Love disse: onde é que você é justo, velho? A Gisele acabou de desmascarar você e você tá se fazendo de coitadinho. Acabou esse discurso de coitadinho. E aí o Fernando começa a gritar: você cai num golpe quando quer ser solidária com esse tipo de ser, esse encosto, esse obsessor aí. E aí o Sasha gritando assim pra ele: eu sou obsessor. E aí o Fernando disse: que machado de Xangô pese bem na sua cabeça. Gente, foi uma gritaria. Aí no meio do intervalo comercial, a Luana e o Zelov começaram a discutir. Aí o Love disse que a Luana era a maior mentirosa que tinha ali. E aí a Luana disse: você é o quê? Deixa eu te mostrar uma coisa, tu sabe o que é isso? Ela começou a mostrar a perna dela cheia de cicatrizes. E aí o Zelov cobre o rosto: você não vai cuspir em cima de mim. Aí a Luana começou a gritar ali: isso aqui são marcas de mulher que eu sou. Girassol, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio.
Tu não respeita ninguém, eu já cortei meu braço, já subi em cima da porra de um prédio pra me jogar. E tá contando toda a história dela lá. Tudo no intervalo comercial. Foi a maior gritaria, gente. Ô roça, assim, que eu termino com dor de cabeça de tanta gritaria. Aí depois a Babi foi pra cima do Gui também. Eu não entendi o porquê que ela foi pra cima dele, mas foi a maior gritaria ali pra cima deles, a maior gritaria ali e as coisas. Pronto, gente. Foi complicadíssimo ali e as coisas se encaminharam, né? Vamos lá pro Resta 1. Como é que foi esse Resta 1? A Flor salvou o Albert. Aí o Albert salvou o Gilson, se eu não me engano. E aí o Gilson salvou o Sidney. E aí o Sidney, se eu não me engano, salvou o Juninho. E aí o Juninho, se eu não me engano... Ah, não, foi... Não, verdade. Já entendi. A Flor salvou o Albert, que salvou o Juninho, que salvou o Sidney, que salvou o Gilson, se eu não me engano, que salvou a Babi, aliás, que salvou o Gilson, que salvou a Flora, que ficou ali, salvou a Gisele, e a Gisele ficou ali entre salvar o Yuri, a Vanessa e o Gui, né? E aí, entre esses 4, ela salvou a Vanessa. E aí ficou entre os 2. A Vanessa preferiu salvar o Yuri e mandar o Gui pra roça. Disse ela que o Gui nunca tinha ido pra roça. Então, estava na hora dele ir pra roça e salvou o Yuri. Pronto, o Yuri estava salvo. E aí eles se cumprimentaram, ele e o Sasha. E o Gui se sentou no banquinho. Com isso, a gente já ficou ali com os 4 na roça, né? Tá aí a cena lá da discussão, tá? Pra vocês, que eu tinha trazido pra vocês, tá? E aí foi toda uma gritaria ali. Gente, que intervalo comercial e catastrófico esse aí. Aí o Gui vetou o Zelov, obviamente, né? Como a gente já imaginava que ele fosse vetar. E ele até falou, né? Como o Zelov disse, quer me tirar? Me bota na roça, não sei o quê. Então eu vou facilitar a vida dele, vou botar ele logo na roça. Botou na roça. Tá aí, Zelov já foi direto pra roça. Disputam a prova do fazendeiro amanhã. Sasha, Flor e Gui. Basicamente aí, esse trio aí, vocês já imaginam quem é que vai deles aí. A possibilidade da Flor é mínima, né? Só se for uma prova de sorte de novo e a sorte estiver do lado da Flor. Mas, ao que parece, a gente vai ver ali uma final antecipada. Gente, depois que terminou toda essa formação da roça, lá dentro, entrando lá no quarto, já teve mais gritaria ainda. Foi uma gritaria só, era uma gritaria disso, era uma gritaria por aquilo, era uma gritaria por aquilo outro. Deixa eu pegar um trecho do vídeo onde toda essa gritaria aqui aconteceu. Gente, foi um horror essa gritaria. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? A Luana gritando com o Juninho. Ai, gente, cansativo. Olha só. Eu concordo com você. A gente não vai fazer porque a gente tá... fazendeira, né, amor? Que a gente tá... Como é que é? Eu acordo pra trabalhar, pra ficar deixando. Que nada, à tarde. À tarde, o dia você me acordou, você acorda gritando. Hoje você acordou gritando todo mundo pra academia. Você viu quantas pessoas estavam dormindo aqui? Meus amigos não. Então, gente, foi a maior gritaria ali. Vocês estão vendo a parte fácil, assim, de toda essa treta, tá? Porque teve muito mais gritaria, teve muito mais coisas rolando ali, tá? Só mostrei aí um trecho pra vocês. Amanhã eu vou te trazer mais detalhes do que aconteceu depois, mas já que a gente tá falando aí dessa próxima roça, quem será que volta fazendeiro, hein, gente? Quem vocês querem que volte fazendeiro, né? Quem vocês esperam que vai voltar fazendeiro? Eu fiz essa enquete, obviamente, lá no canal. Eu quero saber de vocês quem vocês esperam que vai voltar fazendeiro. Eu acho que vai voltar fazendeiro. Eu espero que dessa vez seja o Sasha, né?
Tadinho do Sasha, já foi fazendeiro não sei quantas vezes para essa prova e nunca conseguiu vencer a prova do fazendeiro. Eu queria que fosse o Sasha, gente, não é por nada não, tá? Eu só queria que fosse o Sasha justamente para que não rolasse essa coisa antecipada. Mas, assim, se vocês querem eliminar o Gui, o melhor para ser fazendeiro ali é a Flor, porque aí o Sasha e o Gui dividem votos. Agora, se vocês querem eliminar a Flor mesmo, não tem muita alternativa, né? Olha só aí, vamos dar uma olhada nos números da enquete aqui do canal. Quem volta fazendeiro? Vocês, com 46%, querem o Sasha, com 37% querem a Flor e 17% quer o Gui. Assim, eu vou ser sincero, se vocês querem mesmo uma final antecipada, como muita gente vai dizer, é melhor a Flor vencer, porque aí vai o Sasha e o Zelov para a roça e o Gui será eliminado. Agora, se o Sasha vencer, vai para a roça o Zelov e o Gui e a Flor será eliminada. Se o Gui vencer, vai o Sasha e o Gui e a Flor igualmente será eliminada. Se vocês querem que a Flor permaneça no jogo, é melhor que ela volte fazendeira, porque caso contrário, Flor será eliminada. Seja lá como for, eu te conto isso amanhã, tá certo? Amanhã aqui eu te trago mais novidades, acompanhando aí essa repercussão dessa roça. Acredito eu aí que dessa vez, né? Será que vem pro Sasha? Será que o Zelov vai fazer uma virada no jogo aí, botar uma Flor fazendeira? Quem sabe, né? Seria interessante se isso acontecesse. Mas vamos ter que acompanhar pra gente saber. Ó, gente, obrigado pela audiência de vocês. Daqui a pouco a gente já tá de volta. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.